Salve, salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, nesse dia 2 de abril de 2018, segunda-feira, pós-jogo do Vasco, 3-2 para cima do Botafogo, de novo no sufoco, os 48, 49 do segundo tempo. Eu avisei, teve aquele vídeo anterior, eu falei pra turma, vamos tomar calmantes, fazer uma yoga, porque daqui pra frente é só emoção. Como é bom torcer pro Vasco, né? Antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, que a gente está fazendo uma análise da equipe do Cruzeiro, nosso segundo jogo pela fase de grupos da Libertadores da América, uma análise muito boa que eu vou passar para vocês, e também, é claro, estarmos comentando de mais uma grandiosíssima vitória do Vasco, agora pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2018. Estamos muito próximos de erguer novamente a taça de campeão pela 25ª vez, não é verdade? Mas antes eu gostaria de apresentar algumas notas que são muito importantes. Primeiro, HD do Vasco. Eu já estava me programando para vir a falar isso com vocês, né? Aí agora bombou novamente os assuntos, né? As notícias, porque hoje está sendo está sendo julgado a questão da perícia do HD do Vasco. Bom, para quem não acompanhou direito essa história vem se arrastando desde a época das eleições do Vasco, né? A Chapa Sempre Vasco, encabeçada por Júlio Brandt, né? Entrou com um pedido na Justiça para que o HD do Vasco fosse periciado com relação às inscrições dos sócios votantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Boatos, né? Tem inclusive um jornalista noticiando isso, que afirmam que cerca de 300, pelo menos 300 sócios não poderiam votar nas eleições do Vasco de 2017. O processo é um processo que estava sendo disputado para ver se seria um processo civil ou criminal. Para mim vai acabar sendo os dois, tá? E quando a gente fala em criminal, a gente fala em chave de cadeia para os responsáveis, ou melhor, irresponsáveis, né, pessoal? O processo, deixa eu só ler aqui, o processo é o seguinte, ele julga falsidade ideológica, estelionato, formação de quadrilha ou bando, crimes contra a fé pública, patrimônio. É mole, é complicado, né? O negócio é sério. O que pode acarretar desse julgamento, sendo aprovada a perícia e sendo constatado irregularidades nos sócios? Pelo Estatuto do Vasco, que ainda está, que neste momento está passando por uma fase de revisão, né? Foram entregues 85 propostas de vários grupos políticos, né? De beneméritos beneméritos natos e não natos, né? Para a formação de uma revisão, de uma reforma, uma grande reforma do Estatuto. Mas o que vale, no caso desse HD, é o Estatuto do jeito que está hoje. E do jeito que está hoje, se for provado fraude nas eleições, de fato, teremos que marcar novas eleições no Vasco. Aí fica uma pergunta para vocês, pessoal. No momento que o Vasco vive, momento que está começando a querer colocar a casa em ordem, só falta isso para a gente colocar a casa em ordem, e a gente acredita, né, pelo que vem sendo noticiado aí, que patrocínios vão começar a surgir dentro do Vasco. O que vocês acham que seria interessante para o Vasco? Marcar novas eleições ainda este ano? Ou a gente deixar isso para o ano que vem? Na minha opinião, pessoal, eu acho que a gente deveria aguardar um pouco. Vamos deixar a paz reinar dentro do Vasco. Vamos conquistar esse título carioca, se tudo der certo, para a gente ganhar mais confiança e fazer uma boa temporada. Uma temporada que se iniciou mostrando para a gente que poderíamos ter um verdadeiro caos no final do ano. Um novo rebaixamento. E as coisas vão se traçando de uma forma bem diferente. Uma equipe competitiva que vem crescendo a cada mês, a cada rodada. Perspectivas de melhoras com o retorno de jogadores contundidos. Com a possibilidade de entrada de receitas. Eu acho que para o Vasco seria muito, muito caótico eleições novamente nesse ano, né?
Mas eu gostaria sim que se tivermos fraudes nas eleições, que os irresponsáveis sejam presos, punidos. Isso sim eu estou torcendo. Novas eleições, vamos deixar mais para frente, para a gente, de repente, analisar melhor isso, né? Inclusive os grupos de oposição. Bom, a situação, né, que continua me preocupando bastante é a questão da preparação física, da condição física dos nossos principais jogadores, né? Giovanni Augusto saiu com dores musculares, né, na posterior da coxa. O Evander estava afastado, ficou no banco de reservas contra o Botafogo. O Henrique está com a perspectiva muito boa de jogar contra o Cruzeiro, mas a princípio fica na reserva, o que é uma pena, porque a qualidade técnica dele é muito superior à do Fabrício, apesar do nosso titular ser o Ramon. Então olha a situação que nós estamos na lateral esquerda, né? Outros jogadores também, como o Paulinho, né, nosso principal meia atacante, que nos últimos jogos vem entrando de segundo tempo, porque não está conseguindo jogar 90 minutos. Então preocupa bastante essa questão, até porque o Wellington tomou o terceiro amarelo, né, e está suspenso da grande final no domingo também. Ele pode jogar contra o Cruzeiro, mas não joga no domingo contra o Botafogo no último jogo do campeonato estadual, onde tudo vai dar certo e a gente vai erguer novamente a taça, a 25ª conquista do Vasco, né? Então está preocupante sim, e isso gera dúvidas, né? O que será que vai acontecer? Será que alguns jogadores serão poupados contra o Cruzeiro? Não sei. Com relação à defesa do Vasco, já entrando agora no pós-jogo contra o Botafogo e já fazendo o pré-jogo contra o Cruzeiro, a dupla de defesa Paulão e Eraso, eu falei isso já no vídeo anterior, em 1 ou 2 vídeos já. O Zé Ricardo perdeu o time na hora de mexer nessa defesa. Então eu acredito que ele vai manter, porque agora em jogos decisivos você está mexendo numa defesa, é algo meio que pode ser traumático. Essa que é a verdade, pode ser até traumático para os resultados da partida, né? Eu acredito que o Zé Ricardo poderia surpreender a torcida do Vasco, colocando 3 zagueiros, colocando mais um zagueiro para jogar junto com o Paulão e Eraso, ou Ricardo Graça ou Erling. Aí fica a critério do Zé Ricardo. Ele poderia surpreender a gente nesse sentido, porque a dupla Paulão e Eraso estão com números horrorosos, né? Foram 7 jogos juntos, com uma média incrível e horrorosa de 2 gols vazados por partida. Complicado. O Paulão, além de ser um jogador limitado tecnicamente, é muito esforçado, né? Mas é limitado tecnicamente, e com essa pressão que vem das arquibancadas, da imprensa de um modo geral, né, dos torcedores de uma forma geral do Vasco, a cabeça dele não está boa, a concentração dele está ficando muito ruim, e a tendência é que ele comece a falhar mais. Então estou preocupado sim. Se o Zé Ricardo não vai mexer agora contra o Cruzeiro, que eu acredito que não vá, ele poderia nos surpreender, colocando um terceiro zagueiro. Ou de fato colocando o Desábido como um terceiro zagueiro, né? Bruno Silva está se destacando nos treinamentos. Não sei se seria o momento dele estrear, talvez como um terceiro zagueiro. Dor de cabeça para a cabeça do Zé Ricardo, né? Problemas físicos e problemas na defesa. Eu fiz uma avaliação do jogo do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro, né? Onde o Cruzeiro perdeu por 3-1. É um jogo atípico, tá, pessoal? Porque o Cruzeiro tomou 3 gols de bolas alçadas na área, de bolas paradas, inclusive. É uma defesa muito sólida do Cruzeiro. O Cruzeiro não está acostumado a tomar 3 gols numa mesma partida com bolas alçadas na área, né? O próprio Ricardo Oliveira não vem fazendo um grande ano no Atlético Mineiro e marcou 2 vezes. Mostra-se uma partida atípica. Mas acende sim uma luz interessante para o Vasco, que é a velocidade. O time do Cruzeiro é muito técnico, extremamente técnico, diversos jogadores técnicos, mas não são jogadores velozes, principalmente na sua defesa, principalmente nas suas laterais. Eu acredito que se o Vasco puder entrar com o Paulinho, se o Paulinho tiver 100%,
seria muito interessante a gente entrar com 2 pontas, né? 2 jogadores jogando pelas pontas. Essa dupla Rafael Galhardo e Pikachu poderia ser mantida, né? O Pikachu está numa fase muito boa novamente, jogando como um ponta. Então seria muito interessante sim o Vasco entrar de repente com Paulinho e Pikachu, invertendo conforme a necessidade da partida, forçando bastante os laterais do Cruzeiro, que não são velozes, tá? E aí vão começar a estabanar e a fazer faltas, que vão dar chance de bolas alçadas na área, que é uma fase ruim aí do Cruzeiro contra o Atlético, né, com bolas alçadas. Então passa-se a ser uma grande jogada do Vasco, velocidade pelas pontas. No meio, a gente tem que usar o Riascos ou Rios, mas eles têm que ter muita criatividade, né? Muita percepção da partida, fazer chutes de médias distâncias. Temos que testar o goleiro Fábio. O goleiro Fábio é um goleiro muito bom, experiente, mas é veterano. Já não tem mais os reflexos do Fábio de 3, 4 anos atrás. Precisamos testar esse goleiro o tempo inteiro na partida, tá? Com relação à parte defensiva do Vasco, a gente tem que se preocupar muito com a aproximação dos jogadores do Cruzeiro. Rafinha, Thiago Neves e o Robinho, né? Às vezes o Arrascaeta, quando entra, eles se aproximam muito e fazem muitas triangulações na frente dos zagueiros. Os nossos zagueiros são pesados, né? Não são tão técnicos e não são tão velozes. E aí passa-se a ser um grande perigo para o Vasco quando eles se aproximarem. Então o Vasco tem que ter uma preocupação defensiva quando esses jogadores começarem um a procurar o outro. Todo mundo também tem que compactar e estar firme ali na marcação. E muito atento com passes rápidos. Eles gostam muito de elevar a bola. Então, próxima área, dão aquela puxadinha para o alto, dão um lançamentozinho curto para dentro da área. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? No mais, as preocupações de sempre. Foi o que aconteceu contra o Botafogo, né? A gente tem o domínio da partida, a gente joga melhor. Eu já venho falando isso desde a primeira vitória de 3-2 sobre o Botafogo. A gente está valorizando a derrota dos nossos adversários. A gente domina as partidas, tocamos muito bem a bola, temos muito boa ofensividade, mas a gente demora um pouco a concluir e a nossa defesa estabana, pô. É complicado e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Então, para essa partida da Libertadores, eu acredito que a gente tem que ter uma solidez muito forte defensiva, compactar mais, e aí fica a análise do Zé Ricardo de entrar com um terceiro zagueiro ou não, e ter muita velocidade pelas pontas. Eu acho que esse jogo, se der certo essa filosofia que eu estou passando para vocês, eu tenho certeza que tem que ser a mesma filosofia a se aplicar no jogo da volta também contra o Botafogo. Vai dar muito certo, tá? Porque o Botafogo, eu estou reparando isso desde o jogo contra o Flamengo, eles só gostam de jogar no contra-ataque, eles se fecham muito, eles abdicam de jogar. É por isso que foram punidos contra o Vasco. E poderiam ter sido punidos contra os Urubus, porque eles se fecharam, o Flamengo chegou a botar uma bola na trave, né? Então eles já estavam para ser punidos desde a semifinal. Foram punidos ontem. Então acho que o Vasco tem que inverter isso. Se o Vasco tiver essa solidez defensiva e muita velocidade pelas pontas, o Vasco tem uma chance contra o Cruzeiro de um resultado positivo. Quando eu falo resultado positivo, pode ser ter mesmo um empate. Eu acho que não é ruim fora de casa. O que foi ruim foi perder em casa com a Laú, né, pessoal? Mas no mais é isso. Fica aqui então uma primeira análise. Se eu sentir uma necessidade, eu volto aqui até quarta-feira para a gente conversar mais sobre essa grande partida do Vasco contra o Cruzeiro, tá? Preocupação forte continua a preparação física, o condicionamento físico, a recuperação física dos nossos jogadores. Se tiver que descansar, bota todo mundo para descansar. Eu li ainda há pouco que o Ramon, semana que vem a gente deve ter uma notícia boa sobre uma previsão mais certinha do retorno dele aos gramados. O Breno, para a primeira quinzena de abril, no mais tardar, segunda quinzena de abril, estará apto a disputar uma vaga na zaga do Vasco, que não está difícil de ganhar, né, Breno? E a gente vai começar a encorpar mais esse elenco. Bruno Silva está aí, muito elogiado. Vamos ver, né? Ele pode jogar Libertadores, quem sabe?
ele não entra no segundo tempo ali para fechar mais a partida. Vai depender da necessidade, não é verdade? Boa sorte para o Vasco, eu acho que a gente vai precisar. São todos jogos muito difíceis. Desde o jogo contra o Fluminense para cá, é só jogo difícil. Mas a equipe do Vasco está ganhando muito na concentração. É uma equipe muito unida, muito coesa, tem uma união muito forte com o seu técnico e entra muito concentrada, muito sabendo do seu potencial e do que ela pode fazer. Isso é muito importante. Boa sorte para o Vasco e que a gente continue nessa sequência positiva e que ela continue, mesmo depois do título carioca, que tudo vai dar certo, se Deus quiser, no próximo domingo. Forte abraço, pessoal.